Vai embora, antes de comer um pedaço de um bolo, tem um bolo aí, tem um painel ali, que foi doado pelo Amor e Artes, a decoração. Quero agradecer a Deus, a minha graça, a Val, que toda vez tem se disponibilizado a estar decorando a igreja, colocando o painel aí, para poder a gente tirar foto. Então, celebre esse momento, não vai embora, você que está com a sua mãe aqui, seus filhos e sua mãe, passe lá, tira uma fotinha, come do bolo que foi feito com muito carinho para vocês, para nós. E nada é fácil, irmãos, nada é fácil. Então nós honramos como fazemos parte de tudo isso. Amém? O texto que eu quero ler aqui hoje está no profeta Isaías, no capítulo 49. Eu só quero ler, é uma breve reflexão, não vou demorar muito hoje. É uma breve reflexão sobre o amor de mãe. Diz o texto assim, quem está abrindo a boca aí, pelo amor de Deus, eu ouvi aqui. Ouça o som aí, gente, senão vai cair da cabeça. Diz assim o texto. Isaías 49, o versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Vou ler uma outra tradução, dizendo assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Pode se sentarem todos, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nesta noite, através desse texto. Eu estava em casa refletindo sobre mãe, né? E de fato eu queria chamar uma mãe, mas Dia das Mães é sempre difícil, né? Para poder colocar uma mãe, para poder ministrar, e tem todo o trabalho. Quase eu liguei para a Tati, traz a reflexão, mas aí depois eu falei, não vou pegar a Tati de surpresa, aí fica mais difícil, né? A pastora estava na correria, aí eu pensei na irmã Miriam, falei, mas deixa, depois com mais tempo a gente vai fazer isso. Eu quero sempre no Dia das Mães ouvir de uma mulher ministrando, falando da importância do amor de ser mãe, porque é bacana, eu gosto disso, e vai ser sempre bacana ouvir uma de vocês trazendo a reflexão que for para o nosso conteúdo. Eu estava em casa refletindo sobre o amor de mãe, e aí eu me deparei com esse texto aqui de Isaías, capítulo 49, versículo 15. É interessante quando nós vamos analisar um pouquinho esse capítulo, do capítulo 49 ao 55, Jesus está tratando a reconstrução de Jerusalém, e tratando da reconstrução de Jerusalém, o texto ele tem uma forma de um diálogo do Senhor e o seu povo. E ele fala numa expressão de uma linguagem, e ele deixa aparecer essa identidade, como se fosse falando a um rebanho, como se estivesse falando com um filho, como se estivesse falando com uma mulher, como se estivesse falando com uma mãe, com uma esposa. Quando nós lemos esses capítulos, nós conseguimos identificar esses personagens saltando desse texto. E por que eu cheguei nas minhas conclusões aqui que o amor de mãe é parecido com o amor de Deus?
ele é algo tão diferenciado. Ontem, não sei quem pôde assistir o podcast, eu estava falando com uma mãe guerreira e ela não pôde abrir os desafios que ela enfrentou na vida para poder criar os filhos dela. Hoje ela é divorciada, solteira, né? Divorciada não, mora... É solteira que fala, divorciada? Divorciada nunca mais é solteira, mas é divorciada. Ela vive carreira solo com seus filhos. Verdade, divorciado nunca mais é solteira, é divorciado. Solteira é quem nunca casou, é isso? Solteira é quem nunca casou, então corrigindo. E aí eu fiz uma pergunta para ela: você já pensou no amor de mãe ser parecido com o amor de Deus? Ela ficou por um tempo prestando atenção e depois ela começou a refletir. Ela falou: é verdade. O filho pode ser desobediente, o filho pode ser rebelde, o filho pode ser respondão, o filho pode fazer várias malcriações, mas se ele precisar da mãe, a primeira coisa que a mãe vai fazer, ela vai se doar pelo filho, ela vai se entregar para o filho, ela vai fazer com que o filho entenda que o amor dela é verdadeiro. Se a gente olha para o amor de Deus em Jesus Cristo por nós, é parecido. Nós somos reclamões, questionamos por muitas coisas, falamos besteira o tempo todo, brigamos até, esperneamos com Deus, e Jesus, Ele expressa o seu amor para nossas vidas em todo o tempo da mesma forma. Desse amor externado está no filho pródigo. O filho pródigo, ele vê o amor do pai de uma forma inexplicável pela vida dele, que ele sai, faz tudo o que tinha que fazer, e quando ele volta, o pai: estou sempre aqui pronto a te receber. O amor de mãe é parecido com isso. Ele tem essa identidade de independente. Quando eu falo mãe que entendeu o que é ser mãe. Por quê? Nesse dia de hoje, que é comemorado o Dia das Mães, existem mães que dá-se a oportunidade. Hoje eu fui lá na casa da minha mãe, só olhar para ela, ficar coisa de uma hora e pouco com ela e vir embora. O olho dela encheu de lágrimas, de água, assim, só por me ver. E ela tem um monte de filho lá perto dela, mas para cada filho há um sentimento diferenciado. Existe um sentimento verdadeiro. E aquilo ali me trouxe satisfação, porque eu vi o amor da minha mãe externado por minha vida. E aí, a hora que eu vim embora, ela falou: você não vai embora antes de eu orar por sua vida. E eu saí de casa, saí de lá, olho cheio de água, dizendo: pai, obrigado por não merecer, mas o Senhor tem me dado uma mãe. Eu faço tudo errado, tudo contra muitas coisas que ela queria, mas mesmo assim o amor dela prevalece por mim de uma forma inexplicável. E esse amor é parecido com o amor de Jesus, o amor do nosso Deus. O amor de mãe é uma amostra do amor de Deus. E o profeta, ele descreve isso como uma resposta de Deus ao povo de Israel, falando que se a mãe ainda que esquecesse, porque ela esquecendo, ela está ali sendo mãe, mas ela é um amor verdadeiro. O amor dele é diferente de tudo. E aí eu separei aqui alguns pontos para a gente falar. Por que o amor de mãe pode ser um amor incondicional? Por que o amor de mãe pode ser um amor incondicional? A mãe se doa pelo filho, como Jesus se doou por nós. Em João capítulo 3, o versículo 16, diz assim para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida e vida eterna. Romanos capítulo 58, o versículo, agora não, que eu anotei aqui errado, eu anotei errado, mas em Romanos está dizendo assim:
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não eu mais, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelo pecado. Por que o amor da mãe pode ser incondicional? Porque o bebê, ele não precisa conquistar esse amor. Uma criança, quando nasce, ele já tem esse amor verdadeiro. Quando eu falo, é o amor de uma mãe verdadeira, porque a gente encontra mães que abandonam seus filhos. A gente encontra mães que no dia de hoje preferem estar longe dos seus filhos. Eu conheço casos assim. Esse final de semana mesmo, uma moça de 19 anos, ela fala: o amor da minha mãe é tão legal por mim que ela preferiu viajar para outro país e me deixar sozinha em casa. Isso acontece. Hoje eu conheci uma senhora de 78 anos indo visitar um filho adotivo numa casa de recuperação, porque os seus filhos legítimos não querem ela perto dela, não querem viver perto dela. E ela falando que o filho adotivo dela, ainda que usa drogas, ainda que tem um comportamento instável, ele ama estar perto dela. E ela estava saindo da casa dela, porque eu estava, voltei na casa da minha mãe fazendo aplicativo, aí peguei essa senhora e ela pôde falar para mim que os filhos legítimos dela não tem ela como mãe, mas o filho dela, que é adotivo, tem um amor incondicional pela vida dela. Existe mãe de todos os jeitos. Mas por que o amor de mãe pode ser incondicional? Porque faz parte de uma mãe verdadeira, de uma mãe entendida da responsabilidade do seu filho, amar o seu filho acima de qualquer coisa. Quando notamos uma mãe, uma falta desse amor, é caso de nós ficarmos preocupados e entendido de que isso não é normal, de que isso não é legal. Ainda que quando olhamos pela palavra do Senhor, a gente vai encontrar que nos finais dos tempos, filhos poderiam tirar as vidas dos pais, e os pais poderiam até chegar a tirar a vida dos filhos, mas isso é a palavra de Deus se cumprindo, porque a iniquidade ela está tão forte na vida dessas pessoas, que o amor já se perdeu, não tem mais o amor verdadeiro na vida dessas pessoas. Mas a mãe que entendeu a responsabilidade de ter gerado um filho, de ter colocado, no mundo a oportunidade de o seu ventre externar uma criança, ela tem um amor que ele não precisa pagar, ele não precisa comprar, ele vai ter o amor de forma incondicional pela vida dele. Quando eu falo de amor incondicional de mãe, eu lembro de muitas coisas que minha mãe fez por minha vida. E uma das formas que eu tenho de agradecer a Deus e ser grato
a Deus pelo que ela já fez e ainda faz por mim, que é orar todos os dias pela minha vida, é continuar orando e dizendo: Senhor, preserve a vida da minha mãe, guarde a vida da minha mãe, porque o que ela faz é inexplicável. Não tem um dia que eu chegue lá e ela quer que eu venha para casa com alguma coisa que ela faça por mim. Sabe aquela coisa? Um prato, uma... Não, você vai levar. Mãe, não precisa. Não, você tem que levar. Eu fiz para você levar. Que amor é esse? Infelizmente, no século 21, essa geração nova está trocando criança por cachorro. O cachorro tem tido mais valor do que uma criança dentro de casa. Que amor é esse? Mas a mãe verdadeira, ela ama os seus filhos, ela se dá para os seus filhos, ela se entrega para os seus filhos de uma forma incondicional, ainda que ele desobedeça, ainda que ele chateia, ainda que ele rebeldia, ainda que ele faça comportamentos que não agradam, mas ela está ali, pronta a servi-lo. O amor de uma mãe verdadeira pode ser sim condicional. A razão pela qual podemos dizer que o amor de uma mãe é incondicional, porque ela se entrega de uma forma inexplicável pelos seus filhos. Ela acorda cedo, ela vai trabalhar, ela vai correr atrás de proventos para que os seus filhos tenham o que precisa ter dentro da sua casa. Segundo ponto que eu quero refletir com vocês: seria o amor de uma mãe uma fonte inesgotável? Seria o amor de uma mãe uma fonte inesgotável? Ao nascerem os filhos indefesos, como se sobreviveriam se não tivesse um amor inesgotável da sua mãe pelo seu filho? Eles precisam de alimentos, eles precisam de cuidados. É algo tão vital para a vida do recém-nascido, em qualquer espécie. E quando a gente fala em qualquer espécie, não é que um animal ou que um bicho de estimação seja mais valioso do que uma criança. A mãe, ela preserva a vida do filho. Outro dia, hoje mesmo, quando a gente fala que em alguns casos o animal ele é mais preservado do que o filho, eu pude ver, Instagram aguenta muita coisa, né? Um casal, até conheço eles, novos, preferiram não ter filhos, mas tem 2 cachorros. Um labrador, um grandão. Quem conhece labrador sabe o que é um grandão. E um outro lá que eu não sei qual que é. Aí no dia das mães, o labrador é grandão, não. Né? Mais ou menos isso também? O Doug tá tirando eu aí, ó. É um cavalo. E aí o pai foi e deu mãe de pets. Que valor é esse que a criança está tendo agora, que é trocado por um cachorro, gente? Cachorro é legal. Eu aprendi a gostar de cachorro nesse último serviço que eu tive. Que tem lá um pequenininho lá que não pode me ver, que sobe nas minhas pernas, não pode me ver, ele sabe que quando ele me vê ele vai para a rua. Mas nunca pode ser trocado um afeto pelo animal a um afeto de uma criança. Mães que estão aqui, o amor pelos seus filhos tem que ser verdadeiro, ao ponto de corrigi-los, ao ponto de ensiná-los o verdadeiro caminho da verdade. Eu sei que tem mãe que bajula, que passa a mão, mas nós como cristãos, entendido que nós temos a palavra da verdade, temos que ensinar o caminho da verdade. A minha mãe, quando eu saí do evangelho e voltei com 20 e poucos anos para casa, ela me sentou no sofá, ela falou para mim assim: aqui dentro você sabe que quem manda sou eu,
porque eu sou sua mãe e quero o seu bem. Aqui eu não quero cigarro, aqui eu não quero bebida, aqui eu não quero farra. Aqui você tem que me acompanhar para ir para a igreja. Se você quiser, seja bem-vindo, a casa é sua. Porque ela tinha um amor inesgotável por mim. Eu pude entender que o que ela estava falando era o melhor para a minha vida. Hoje eu louvo a Deus pela mãe que sempre se dispôs a ensinar a nós o caminho que se devia andar. Com o tempo a criança também passa a amar a mãe. Mas foi a mãe que amou primeiro, mesmo antes dele nascer. Inclusive depois de adulto, o amor de mãe continua agindo de igual forma. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que está dizendo lá em 1 João capítulo 4, versículo 19. Deus é o nosso provedor. Tudo vem dEle. Onde estaríamos nós se não fosse o amor do Senhor Jesus? Trazendo para o amor inesgotável das nossas mães e mães verdadeiras. Aonde é que eu estaria se não fosse o amor verdadeiro da minha mãe? Intercedendo, orando, clamando por minha vida. Conheço as mães aqui. Conheço a história da Marinalva. Conheço a história da vida da irmã Graça, da irmã Maria que está aqui. Estou falando porque tem filhos que estão afastados do Evangelho. Mas o amor tem que continuar sendo o mesmo. Não pode mudar. Insistindo, orando e esperando que Cristo cumpra a sua palavra, que Ele volte para o Evangelho e cumpra-se a palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o melhor jeito disso ser representado através da mãe é a mãe crente, a mãe que serve ao Senhor, que glorifica ao Senhor, que exalta ao Senhor. O amor de mãe pode gerar forças inexplicáveis na vida dos filhos. Aqui eu quero encerrar essa reflexão com uma história que eu peguei da internet. Em 2008, na Vila Teluk, no distrito de Jambug Oriental, Indonésia, um menino por nome Iad, de 11 anos, foi ao rio perto de casa buscar água, quando de repente um crocodilo mordeu a sua mão e começou a arrastá-lo ao rio. Estão entendendo o que eu estou lendo aqui, gente? Ao ouvir os gritos do menino, a sua mãe, Rasmi, de 37 anos, lançou-se imediatamente ao rio para ajudá-lo. Olha o amor dessa mãe. Quem mordeu a mãe do filho? Vocês estão prestando atenção no que eu estou lendo aqui? Quem mordeu a mão do filho? O crocodilo não ia destruir a vida da mãe também? Mas a mãe sequer olhou pela gravidade do crocodilo em destruir a sua vida. Ela estava preocupada em salvar a vida do filho. Pulou no lago. Aqui está dizendo, mergulhei no lago, simplesmente para arrancá-lo, meu filho, da mordida do crocodilo. E quando eu me aproximei dele, o crocodilo soltou e foi embora. Não me importava se havia outro crocodilo que pudesse me atacar de súbito. Eu estava focado em salvar a vida do meu filho, já que havia sido arrastado por 15 metros por água dentro. Qual tem sido o amor que você tem tido pelo seu filho? O jejum, a oração, a devoção pela palavra,
a devoção pela sua vida diária em Cristo Jesus tem valido a pena como intercessora da sua casa pelos seus filhos? É tão necessário como o amor de Jesus para nós. Dessa mesma forma, o amor inexplicável de Deus se faz ao Criador, ao se tornar em criatura para vir a este mundo perdido, somente para nos salvar. Como está o seu amor? Como está o nosso amor? Como está a nossa vida? Como estão os nossos dias? Como está aquilo que nós aplicamos para os nossos filhos? Aquilo que vocês aplicam para os seus filhos? Aquilo que vocês ensinam para os seus filhos? Quando eu estava lendo isso em casa, me ressaltou uma preocupação tremenda. Tudo bem, para algumas fases dos filhos, os pais se tornam caretas, se tornam antipáticos, se tornam inegociáveis os conselhos. Porque parece que o pai fala por aqui e sai por aqui. E o filho continua. Mas a questão toda é como está o nosso posicionamento. Agora, no geral, mediante tudo aquilo que Deus nos tem nos dado a oportunidade para ser a melhor referência. Porque aqui tem pais também que cuidam dos seus filhos como se o mãe estivesse cuidando também. Para a gente concluir isso, o amor de mãe é como o amor de Deus, porque ele é inexplicável, ele é inesgotável, ele é incondicional. Assim como muitos filhos rejeitam o amor de mãe, há também muitas mães que rejeitam o amor de Deus, que rejeitam o amor de Deus incondicional, nos dando a oportunidade de ser a melhor referência para os nossos filhos. Assim como o amor de Deus tem sido grande, tem sido maravilhoso para nós, tem sido inexplicável para nós, tem sido grandioso para nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim também, como muitos de nós rejeitamos o amor de Jesus, muitos de nós também rejeitamos o amor inexplicável, inesgotável, incondicional de nossas mães ao nosso favor. O que devemos lembrar então? Que o amor de Deus supera até o amor de uma mãe. Que o amor de Deus, ele é além. Que o amor de Deus, ele supera, ele vai além até do amor de uma mãe. Que ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, que ainda que uma mãe possa abandonar o seu filho, ou não ligar para o seu filho, Deus jamais vai esquecer de cada um de nós. Ele jamais vai colocar nós na face do esquecimento das nossas vidas. Porque Ele é fiel. Por isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui: pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais vai nos esquecer. Você pode até ser, aleluia, negligenciada pelo seu filho, mãe, porque parece que o amor de mãe isso é legal no dia das mães. Vou comprar um presente e dar para minha mãe. Aí na segunda-feira, esquece. Vai lá da roupa, filho. É chata. Os mais novos que estão aqui. Vai na padaria comprar pão. Né, Nathalie? A Nathalie tem um ritual. Vai comprar um refrigerante, ela primeiro tem que ir no espelho, arrumar a bucha, passar um negócio na cara, colocar. Oxi!
Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós estamos aqui, é porque Deus ministrou um amor incondicional na vida de nossas mães. E esse amor vale a pena a gente cultivá-lo. Vale a pena a gente preservá-lo. Vale a pena a gente valorizá-lo. Mãe, você que está aqui, você não é mãe por um dia. Você não é mãe por uma data. Você é mãe por uma vida. E vale a pena você investir e insistir na vida dos seus filhos. Quantas mães já não têm mais esperança? Perdeu a esperança por causa das drogas, por causa da prática da mentira, a falta de prazer, a falta de desejo, a falta de sentido, de resposta positiva dos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele pode até desprezar, mas Deus ele não despreza o seu amor verdadeiro. Creia no Senhor. Insista no Senhor e descansa no Senhor, porque Ele é fiel. Quero chamar todas as mães aqui na frente. Deixe seus filhos aí bem aqui na frente, nós vamos orar por você.